é o motivo que você tem para agir, né? Quais são os motivos para a ação que você tem hoje dentro da fábrica, dentro da indústria, na sua carreira? É importante a gente saber isso justamente porque, à medida que a gente escreve, pensa nisso, a gente vai trazendo clareza, né? Nós vamos trazendo clareza para aquilo que a gente realmente quer. Então, faz esse exercício, escreve aqui, porque isso vai te ajudando também a entender quais são os motivos que você tem para agir. Ah, não precisa ser motivos assim muito filosofais, não. O meu motivo é comprar uma casa, o meu motivo é comprar um carro, o meu motivo é comprar uma moto, o meu motivo é pagar boleto. Cada um tem seus motivos, gente. Mas eles precisam ser fortes o suficiente para fazer você agir. Porque se não for, não vai ser um motivo tão forte assim. Pois é, gente. A gente olhou, né, teve esse olhar para as motivações. E aí, à medida que você tem essa condição, essa percepção de melhorar a sua condição de gerenciar processos, de gerenciar pessoas, resolver problemas de processo, resolver problemas de pessoas, tem capacidade de tomar decisões, você vai se tornando cada vez mais confiante, seguro e também vai trazendo muito mais motivação para a equipe. Ou você gosta de ser gerenciado por alguém que é inseguro? Eu não gosto. Para te falar a verdade, se alguém inseguro for me liderar, nós vamos ter problema. Porque não passar a confiança para o seu liderado, ele vai ficar realmente inseguro do tipo, o que vai acontecer? E se errar, sou eu que vou ter que refazer as coisas, porque eu estou na execução. Então, pensa bem, quando você for olhar para a sua equipe e entender que você está ali para despertar a motivação deles, se você não é inseguro o suficiente ou pouco confiante o suficiente para poder trazer neles essa sensação de que não vai dar certo. E aí, como a motivação deles para a ação é muito forte, se não for com você, vai ser em outro lugar. E aí que a gente começa a ter as empresas perdendo pessoas, porque o gestor realmente não demonstra essa confiança, essa segurança. O funcionário que precisa pagar os boletos, que precisa comprar a casa, que precisa comprar o carro, que precisa dar uma vida melhor para o filho, vai pensar assim, poxa, aqui eu não vou conseguir, deixa eu ir embora. E é por isso que a gente vê tantas empresas, tantas indústrias com gestores que têm um turnover muito alto, um nível de absenteísmo muito alto, justamente porque não está entendendo o motivo para a ação da sua equipe. E aí, quais são os comportamentos, né? Vamos para os comportamentos de modo específico. Quais são os comportamentos que a gente precisa ter para que a gente consiga despertar na nossa equipe a motivação, os motivos para a ação? Em primeiro lugar, gente, empatia com o profissional que está ali do seu lado. Então, independente de qual seja esse profissional, que seja o auxiliar, o operador, o ajudante, qualquer que seja o seu liderado, tenha empatia com o profissional que está ali na sua frente e com as suas condições de trabalho. Vou dar um exemplo. O funcionário reclama que o ambiente de trabalho está calor, abafado. Se você simplesmente ignorar, você não está tendo empatia com o profissional que está te reclamando uma condição de trabalho. Ah, Aline, mas não tem jeito. Você já realmente tentou olhar se não tem algum jeito de melhorar, de levar essas condições para os donos da empresa, de buscar melhorias, de buscar alguma alternativa para que os seus funcionários tenham uma condição de trabalho melhor? Eles estão pedindo só uma condição de trabalho melhor, gente. Eles não estão pedindo aumento de salário, nem nada. Eles estão pedindo alguma coisa simples, muitas vezes, né? É uma condição de um trabalho mais confortável, menos estressante. Então, quando a gente olha com empatia para o profissional, não significa que eu vou amanhã colocar lá um climatizador na fábrica para todo mundo trabalhar num ambiente confortável. Não é isso. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ter empatia para, pelo menos, buscar as alternativas que você pode trazer para eles. Né? Então, eu citei aqui o ambiente calor, abafado, mas tem outras situações. Já vi lugares, já vi fábrica, gente, que o bebedouro estava lá, estragado não sei quantos meses, e as pessoas bebendo água a temperatura ambiente, que muitas vezes a temperatura ambiente dava para fazer um café. E aí, o que o gestor estava fazendo ali que não podia ter um mínimo de empatia com as pessoas, um mínimo de empatia com a equipe e resolver aquele problema? Estou falando de coisas simples, eu não estou falando de algo que vai ter que mudar a fábrica, né, fazer grandes investimentos. É um olhar para o básico, para o mínimo, mas que faz toda a diferença na motivação das pessoas. Como que você quer que uma pessoa vai trabalhar num ambiente onde nem a água está na temperatura potável, né, que você vai lá, vai tomar, vai se refrescar? Então, eu estou trazendo um exemplo bobo, simples,
mas que faz uma diferença incrível. Se você for fazer uma pesquisa de clima naquele momento, as pessoas vão falar da água. E o que o gestor está fazendo que não ajudou a resolver, pelo menos? Isso reflete na gente que é gestor, sabia? Ah, mas Aline, eu não sou o dono do bebedouro, mas você já se mexeu para resolver aquele problema? Você já tentou trazer uma alternativa? É isso que eles ficam, eles colocam na sua conta de gestor esse tipo de atitude. Então, essa empatia de melhorar as condições, melhorar o ambiente, inclusive, de clima de pessoas, né? Não o ambiente físico, mas o trato entre as pessoas. Eu conversava hoje numa das consultorias que a gente falava disso. Pessoas desistindo de trabalhar com turnover alto na empresa porque não aguentavam a rádio peão, a fofoca ali do ambiente. O gestor tem que trabalhar nisso, o gestor tem que melhorar isso. Porque se ele não fizer isso, as pessoas vão embora. Elas não têm motivos para ficar ali. Então é por isso que a gente tem que trazer essa empatia para o ambiente de trabalho, empatia com o profissional que está ali, né, e entender quais são as dificuldades que ele tem. Esse é um primeiro ponto. O segundo, eu já falei aqui algumas vezes e é sempre bom a gente reforçar. Trabalhar com senso de justiça. O que é trabalhar com senso de justiça? Esse é um segundo comportamento que a gente tem que trazer para que as equipes se sintam, as pessoas se sintam mais motivadas em trabalhar na nossa equipe. Por quê? À medida que eu vou lá, vou dar um exemplo. À medida que a gente tem lá, por exemplo, um funcionário que falta injustificadamente ou que faz corpo mole no trabalho, você está vendo ali visivelmente a pessoa fazer corpo mole no trabalho. Você não traz, né, as devidas punições ou as devidas consequências para aquela pessoa, todas as outras que você tem ali trabalhando com você estão sendo injustiçadas. Por quê? Elas estão ficando sobrecarregadas, elas estão vendo a pessoa fazer o errado e ninguém faz nada, ninguém toma nenhuma atitude. Então, isso traz para elas um senso de injustiça muito grande. Elas se sentem feridas nesse ponto. E aí a motivação cai. Por quê? Elas olham para aquela situação e não têm vontade de agir para nada, nem de se comprometer com você para fazer uma atividade, nem para se comprometer para fazer o mínimo no trabalho. Por quê? Tem gente que está ali, não está se comprometendo e não está acontecendo nada. Então, esse senso de justiça com todos, ele tem que ser muito bem fundamentado, muito bem cumprido, para que você não tenha problemas de desmotivação do time inteiro. E infelizmente, gente, é uma das coisas que a gente mais vê na indústria, é isso. Gestor tentando tapar o sol com a peneira de algumas situações, só que o resto fica totalmente afetado com isso. E ser injusto com um ou ser injusto com todos, né? Eu prefiro ser justo com todos, ou com a maioria, e não ser injusto com aquele um, né, que está fazendo errado. Muito provavelmente, o que está dando problema aí na sua motivação da equipe são comportamentos que você está deixando de fazer. Então, esse foi o segundo. O terceiro comportamento, gente, é honrar a palavra. Ninguém aqui é obrigado a prometer, mas se você prometeu, cumpre. Qualquer que seja o tipo de promessa. Prometeu, cumpre. Ah, Aline, mas eu prometi, só que a empresa não vai cumprir. Primeiro que você prometeu pela empresa está errado. E se você prometeu alguma coisa que não é você o responsável por fazer, volta lá e assume o seu erro. Gente, eu prometi para vocês, sei lá, aumento de salário, tal. Não é você que faz isso. Então vai lá e assume que você prometeu errado. Prometi, mas não sou eu que resolvo isso passa por outras pessoas, retiro o que eu disse, me desculpa, retrata. Por quê? De novo, você não é obrigado a prometer, mas se você prometeu, você tem que cumprir. Doa a quem doer. Se foi uma promessa errada, se desculpe, porque aquilo não vai acontecer, então você precisa retratar o que você fez. Então, honrar a palavra também é indispensável para você manter ali as pessoas, a moral da equipe, as pessoas motivadas naquilo que elas precisam fazer. O próximo, né? Ser um gestor acessível, mas sem ser íntimo. É uma linha tênue, né? Muitas pessoas acabam se confundindo com isso. A gente tem que ter liberdade de trocar ideias com os funcionários. Total liberdade. A porta da nossa sala tem que ser aberta para que eles possam entrar e falar quando e o que precisarem falar. Desde que isso não seja assunto pessoal, se envolver emocionalmente, né? Trocar mensagem de telefone, enfim, né? Ter essa acessibilidade sem ter grau de intimidade.
Então, isso é muito importante, ser acessível sem ser íntimo. Tem coisas, gente, que eu comparo muito com relação de pais e filhos, né? É a mesma história. Pai e filho tem que ser um grau de acessibilidade muito grande. De intimidade também, né? Nesse caso nem se compara muito. Mas o pai e a mãe que for muito amiguinho do filho, vai dar ruim. Sei disso por conhecimento de causa. Sou mãe, posso falar. Amiguinho demais, coleguinha demais, não vai rolar. Então tem que sim ter esse grau de hierarquia para que as pessoas possam entender cada qual no seu devido lugar. Mas acessibilidade, conversar, trocar ideia e expor situações, isso tem que ser sim, para todos. Porta aberta para quem quiser entrar e conversar. Esse é um ponto importante. Por que eu falo dessa confusão, gente? O que eu mais vejo nas indústrias é funcionário, principalmente os antigos de casa, o pessoal aí vai concordar comigo, os antigos de casa que começaram lá nos primórdios da fábrica com o dono, e aí a fábrica cresce, o dono tem que seguir seus caminhos, sai da produção, deixa o gestor lá, e aí esse cidadão fica lá no passado falando, né? Porque quando a época que era o dono da empresa que fazia isso, era muito melhor. Aí a insubordinação, aí vem toda essa história. Eu tive um caso assim na indústria, onde o funcionário praticamente ergueu a empresa junto, né? Tava desde o começo. E eu tinha um grande problema que ele não respeitava os gestores, nem o gestor imediato, nem a minha gestão. E era, vou falar com o meu patrão, vou falar com o meu patrão. E aí a gente fez um exercício com o dono da fábrica, falou assim, olha, à medida que ele vier te acessar para alguma coisa, devolve para mim porque eu resolvo. Né? Não resolve direto com ele não, porque senão a gente não consegue trazer esse nível de hierarquia para ele. E assim a gente foi fazendo, com o tempo ele foi entendendo que tinha que falar ou com a gestora dele ou comigo para poder resolver os problemas. Só, gente, que isso foi um trabalho de muitos anos para a gente conseguir tirar isso da cabeça, né, dessa pessoa. Nesse longo desses anos, foi trabalhoso, justamente por isso, por confundir as relações. E quando confunde as relações, a gente tem muito problema de insubordinação, de achar que é melhor do que os outros, de achar que pode fazer e acontecer, que nada vai acontecer com a pessoa. Então, a gente tem esses problemas que precisam ser sempre cuidados. Então, lembrar, acessibilidade sim, intimidade não.